glorificar o nome do Senhor. Nós se alegramos em pregar essa palavra, louvar ao nome de Jesus. Nessa noite, quero trazer uma mensagem para o nosso coração, para a nossa vida, uma mensagem de salvação, uma mensagem de vida eterna. A palavra se encontra em Lucas 16. A palavra em Lucas 16. Você estiver com sua Bíblia na sua casa, querer nos acompanhar, Lucas 16, do versículo 19 ao versículo 26, onde a palavra do Senhor vai nos relatar sobre a vida de dois homens. E nessa noite você possa receber essa mensagem, você possa dar crédito à mensagem, à palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor vai dizer assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de purpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhes as úlceras, as feridas. Aconteceu, morreu o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamou e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Palavra do Senhor nessa noite, para a nossa vida, para nossos corações, vai nos relatar de duas vidas terrenas, duas vidas de dois homens, onde a gente vê uma realidade em vida, onde a palavra do Senhor vai dizer que havia um que era rico, mas esse rico, ele não vivia nos preceitos, ele não vivia na palavra do Senhor, ele não andava no caminho do Senhor, mas esse rico, ele tinha uma vida esplendidamente, ele vivia a sua vida nas suas regalias, uma vida terrena, mas uma vida que ele vivia era uma vida onde falava, ele vivia da sua melhor forma de viver nessa terra. Mas a palavra do Senhor nos relata sobre outro, onde esse outro, chamado Lázaro, esse homem, ele vivia uma vida terrena, uma vida nessa terra, onde ele sofria muito, onde a palavra do Senhor vai dizer que o rico, ele era soberbo, ele tinha, mas aquele ali ele não tinha, ele não mendigava na porta daquele. Ele desejava comer por menos as migalhas da mesa daquele rico. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Lázaro, ele vivendo nesse sofrimento, Lázaro, ele vinha até os cães lamber as suas feridas. E a gente vai ver uma realidade de vida nessa terra. E hoje nós vivemos realidades nessa terra, aonde Jesus, ele contando essa palavra, falando essa palavra, nós vimos essa palavra, aonde fala sobre essa realidade.
realidade. Mas depois que os dois morreram, a palavra vai mostrar outra realidade, onde essa outra realidade, ela muda de posição, ela muda a história. A gente vai ver que aquele que nessa terra viveu uma vida, não quis saber de Cristo, aquele que viveu nessa terra tinha de tudo, comia do bom e do melhor, tinha uma riqueza, vestia do bom e do melhor, aquela realidade daquele homem mudou, aquela realidade depois da morte daquele homem mudou. Então o que eu quero te falar, meu querido? A sua vida nessa terra, ela é passageira. A sua vida nessa terra é apenas uma questão de tempo, mas há uma realidade. Todo ser humano vai descer, todo ser humano vai morrer, todo ser humano vai abandonar esse corpo. E a palavra do Senhor vai dizer que ali aquele homem, Lázaro, ele morreu, ele desceu à sepultura, e a palavra do Senhor vai dizer que os anjos recolheu a Lázaro. Que aqueles anjos recolheu a Lázaro, ele foi para um lugar de conforto, ele foi para o seio de Abraão, lugar de conforto, e acabou o seu sofrimento. Mas ali vai mostrar a história daquele homem que tinha de tudo. A questão não é ter tudo, a questão é não querer a palavra do Senhor, não querer o Cristo Salvador da humanidade. E aquele homem que tinha tudo na terra, que podia tudo, tinha tudo, estava numa realidade que ele estava desejando apenas uma gota de água na sua boca, porque quando chegou lá, meu amado, a palavra vai dizer que aquele homem, ele foi para um lugar de tormenta, aquele homem, ele foi para um lugar de sofrimento. Aquele que sofreu nessa terra com Cristo, ele foi para um lugar de consolo, ele foi para um lugar de regozijo, regozijar, estar num lugar bom. Mas aquele que não quis saber de Cristo e viveu nessa terra esplendidamente nos seus prazeres, ele foi para o inferno, um lugar de condenação, aonde a palavra vai dizer, no Lucas 16, versículo 23, e no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. Meu amado, como se encontra a sua vida terrena? A palavra do Senhor para nós meditar nessa noite. A palavra vai dizer em Gênesis 2, versículo 7. E formou Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou no nariz o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então a gente vai ver que o homem é do pó da terra. Mas o homem, quando ele foi feito do pó da terra, o Senhor deu fôlego de vida, e ele recebeu fôlego de vida. Mas a palavra do Senhor continua dizendo em Gênesis 3, versículo 19: veio do pó para o pó, vai tornar. Então aquele homem que Deus tirou do pó e fez alma vivente, como a palavra diz, a palavra vai dizer que esse homem que veio do pó, o dia que o Senhor, em Eclesiastes 3, versículo 20, vai dizer: todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Então o homem que veio do pó, ele vai voltar para o pó. O homem que foi criado por Deus do pó, ele vai voltar para o pó. E a palavra vai falar em Salmo 146, versículo 4: sai o Espírito e ele se torna ao pó nesse mesmo dia. Então o Senhor Jesus, Deus Criador do céu e da terra, no princípio, ele criou o homem, ele formou o homem do pó da terra, deu fôlego de vida, e ele prometeu que o homem volta para o pó. Mas quando a palavra vai dizer em Salmos que quando tirar o Espírito, tirar a vida do homem, quando Deus colher esse fôlego que te deu, para que você se torne alma vivente, você tornará ao pó. Meu amado, o ser humano, ele é apenas pó. O ser humano, ele vai voltar para o pó. É questão de tempo para Deus tirar o Espírito, tirar o fôlego de vida e o homem voltar para o pó. O Espírito, ele volta para Deus, o corpo, ele volta para o pó, mas a palavra do Senhor vai dizer
dizer em Daniel 12, versículo 2, a palavra vai dizer: muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então a palavra do Senhor é bem sincera, meu amado. Aqueles que já estão na sepultura, aqueles que já morreram, no último dia, nos últimos dias, quando o Senhor vir na sua glória, a palavra vai dizer que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão para a vida eterna, e aqueles que morreram sem Cristo para a condenação e desprezo eterno. Então nós podemos escolher viver em Cristo em vida. Então nessa noite nós queremos te convidar, meu amado. A palavra do Senhor vai dizer que pelo primeiro homem chamado Adão, a morte veio ao mundo, mas pelo segundo homem chamado Cristo, a palavra fala que vem a vida. Então Cristo, ele veio trazer a vida para quem? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a vida eterna para mim, a vida eterna para você, meu amado. Mas há uma condenação eterna para aquele que não quer saber de Cristo Jesus. Aquele que despreza Cristo, ele tem uma condenação eterna. Mas aquele que se achega a Cristo, ele tem uma vida eterna. Isaías 26, versículo 19 vai dizer: os nossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitam no pó. Então o Senhor Jesus, ele vai ressuscitar aqueles que estão no pó, para que possa receber, meu amado. Receber, como fala em Daniel, uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para a condenação eterna. A palavra do Senhor vai dizer que o homem, ele veio do pó e ele retornarão ao pó. A palavra vai dizer que a vida do homem é como a relva que nasce, e quando chega aos 70, enfado é canseira. Meu querido, não perca tempo. Jesus, ele está voltando, meu amado. Jesus, ele está vindo para quem você tem preparado a sua alma. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, na certa ocasião, ele fala para o homem: louco, se nessa noite pedir a sua alma, para quem você tem preparado a sua alma? Para quem você está preparando a sua alma? Ao juízo de Deus sobre a humanidade. Jesus, ele veio morrer, e a palavra fala: olha, eu sou o caminho, a sua verdade, a sua vida. Então Jesus, ele é quem nos leva ao Pai, e ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Então a humanidade, ela está caminhando para o fim. O homem, ele não é eterno, essa carne, ela não é eterna. Essa carne, ela vai voltar ao pó, como diz a palavra. Mas para quem você tem a sua alma? Meu amado, hoje eu paro para pensar. Hoje eu já vivi mais e mais da metade da minha vida, e nós estamos caminhando para decisão. A decisão é céu ou inferno, condenação ou salvação. Mas isso nós podemos escolher como? Em vida. A palavra do Senhor vai dizer que todo aquele que confessar a Cristo como Senhor com a sua boca e crer no seu coração, esse será salvo. Mas será salvo de que? Da condenação eterna. Mas o crer em Jesus, meu amado, não é falar com a boca e não viver. A palavra do Senhor vai dizer em Tiago: olha, não seja só ouvinte dessa palavra, mas seja praticante da palavra do Senhor. E Jesus Cristo, ele prometeu que ele ia preparar a morada. Ele falou: olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar a morada, mas quando eu preparar, eu virei outra vez. Então Jesus, ele vai voltar outra vez. Jesus, ele vai vir para cumprir a sua palavra. A palavra do Senhor vai dizer que naquele dia, meu amado, todos comparecerão perante o trono de Jesus e serão julgados conforme
aquilo que nós temos feito nessa terra. O que nós temos feito nessa terra? Nós temos feito para agradar a Cristo, ou nós temos feito conforme nossas vontades e nossos prazeres? Então não há salvação fora do Cristo, Salvador da humanidade. Mas talvez nessa noite você está ouvindo, você despreza essa palavra, assim como aquele homem rico desprezou essa palavra. E a palavra vai dizer que ele foi para um lugar de tormenta, ele foi para um lugar de ranger de dente, ele foi para um lugar onde ele estava agoniado. Mas aí já era muito tarde, porque Abraão falou: olha, não tem como você passar daí para cá, nem nós passar daqui para aí. Sabe por quê, meu amado? Nós possamos chegar até Deus em vida, porque a palavra falou: não há nenhum outro mediador a qual não é Cristo. Então Cristo é o mediador que nos leva ao Pai. Então sem Cristo, meu amado, depois da morte, a palavra vai dizer: segue-se o juízo. Então nessa noite, a palavra do Senhor vai dizer: examine-se o homem a si mesmo. Não é eu te examinar, é você examinar a sua vida, é você olhar para a sua vida. O que você tem feito? Qual a direção que você tem tomada? A direção é um caminho estreito. Você tem construído a sua casa sobre a rocha, ou tem construído a sua casa sobre a areia? A palavra do Senhor vai dizer, 1 Coríntios 3, versículo 11: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, o qual é Cristo Jesus. Então Jesus Cristo é a salvação para o seu lar. Jesus Cristo é a salvação para a minha casa, para a sua casa, para esse lar. É somente Jesus Cristo. O adversário da nossa alma, meu amado, ele é sagaz, ele é mau, ele é enganador, ele é mentiroso, ele engana que tudo está bom. Mas quando morrer, eu vou para o céu e está tudo bom, a vida é passageira, deixa eu curtir, deixa eu me divertir. Não, eu não vou perder tempo, porque a vida é curta e eu vou curtir a minha vida. Mas esse curtir que é passageiro, ele está maior do que aquilo que é eterno. Existe uma eternidade. E que essa eternidade, meu amado, venha ser com Cristo. Que essa eternidade venha ser com o Senhor Jesus. E a palavra vai dizer, quando pergunta para Paulo, o que é necessário fazer? A palavra vai dizer: ó, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. É essa palavra que eu creio, que eu prego e acredito, que a salvação da minha casa, dos meus filhos, da minha família está em Cristo Jesus. Que o Senhor Jesus nessa noite, Ele te abençoe, Ele te guarde, que o Senhor Jesus te conceda uma noite abençoada, em nome de Jesus.